Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Bom, separei para vocês aqui um trecho do programa Redação, onde os comentaristas analisam e debatem a provável escalação que o Felipe Luiz vai mandar a campo amanhã para a grande final contra o Palmeiras, tá bom? Vou deixar o crédito de imagem aqui embaixo na descrição, ao Sport TV e ao programa Redação. Enquanto isso, deixa um like também nesse vídeo, que o seu like ajuda muito o nosso trabalho, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva. Sem demoras, vamos ao vídeo. E agora nós vamos para Lima, onde mais um capítulo dessa história vai ser construído. Amanhã sai o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Será o Palmeiras ou será o Flamengo? E nós temos lá a nossa frente avançada, né? De costas para o Oceano Pacífico. Estão ali a Mari Fontes, o André Lofredo, que estão fazendo essas participações ao longo de toda a programação, e agora também com a participação da Aline Calandrini. Boas-vindas a todo mundo. Muito obrigada. Bom dia, Barreto, Coutinho, Gavan, todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. Calan, Lofre, mais uma vez, bom dia também a nós. Agora o sol saiu que saiu, né? Agora, a gente fez a primeira entrada há uma hora. De casaco. Casaco com vento vindo do Pacífico nas nossas costas. E agora o sol saiu bem forte. Bom dia, Barreto, Coutinho, Charles Gavan, todo mundo, Aline, Mari Fontes, que eu já estou vendo desde antes das 6 da manhã, como todos os dias. Desde quando nem era hoje ainda. A gente está aqui, essa aqui é a Praia Redonda. Ali embaixo a gente vê o circuito das praias, mas o Barreto... Opa, vamos então. O Barreto lembrou aqui Oceano Pacífico. Poderia ser a Avenida Pacífica, né? Já que nós temos a nossa Avenida Atlântica, exatamente. Poderia ser uma praia de pedras. É o equivalente à Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, né? Só que aqui não poderia chamar Avenida Atlântica. Mas aí o Pacífico teria que chamar Avenida Pacífica. É uma praia de pedra originalmente, né? Tudo aqui era pedra, inclusive essa construção aqui onde a gente está, que é um shopping, um centro comercial chamado Larcomar, no bairro de Miraflores. E quando a gente olha para baixo, ele vem todo encaixadinho na rocha, ó, que é a geologia natural, né? Até a praia, que é de pedra. Temos muitos torcedores aqui, já vamos interagir já temos. Já tinha um movimento. Já estávamos tendo, né? Já tinha um movimento um pouco mais cedo, agora está começando a aumentar o movimento por aqui. E conforme o dia vai passando e a noite vai chegando, aqui ontem à noite estava inacreditável. Um caos. E churrasco nas calçadas. A cidade já é de um lado verde e branca, do outro lado vermelho e preta. Mas na hora que faz churrasco, todo mundo se entende. A gente, inclusive, já cravou um convitinho no News. E a gente, assim, quando a gente se convida, a gente vai. A gente não gosta de deixar furo. Se a gente se convida, a gente realmente vai. Vamos primeiro começar com o jogo, depois a gente fala um pouquinho mais sobre as torcidas pra gente aproveitar a Calan aqui. Aliás, falando em jogo, gente, um parêntese. Ontem repercutiu a beça aqui, a goleada do Fluminense pra cima do São Paulo. Vocês acreditam? As TVs estavam mostrando, porque foi um belíssimo de um 6-0, com 2 treinadores envolvidos, né, muito populares no cenário sul-americano. De um lado o Crespo, do outro lado o Zubeldia, ex-São Paulo, inclusive. Calan, sobre essa final de amanhã, 2 equipes com uma temporada muito parecida, né? Até quando tropeçaram, quando pouparam, quando foram muito bem, as duas vêm de um 2025 muito equilibrado, né? Final justa. É isso, bom dia Mari, Lofredo, os amigos do Redação. Final justa, é inquestionável. É claro que chega nessa reta final da temporada, a gente acaba vendo uma queda de rendimento, uma oscilação, até pelo calendário mesmo, né? Pelo excesso de jogo, acho que está tudo dentro do script. Mas acho que o Flamengo até então, uma temporada de desempenho acima do Palmeiras. Acho que a temporada do Palmeiras foi de oscilação, teve um bom momento que foi quando encaixou a dupla de ataque Flaco e Roque, né? E acabou caindo novamente. Só que quando chega na reta final de jogo único, esquece tudo que aconteceu na temporada, esquece essa oscilação recente que o Palmeiras teve, que o Flamengo acabou tendo. É jogo completamente no detalhe, se trabalha muito a questão tática, né? A gente fala muito da questão tática, da questão técnica, mas o mental também vai ser algo essencial nessa partida, Mário. Eu acho que é o grande, a gente já falou sobre isso no News, deve ser o grande diferencial de amanhã, o jogo inteligente, né? O jogo da inteligência emocional, das inteligências, né? Porque são as equipes mais inteligentes do futebol, comandadas pelos melhores treinadores do futebol brasileiro, os mais estrategistas, né? As mais ricas também, é verdade, são os dois clubes. Isso faz diferença. Dá pra fazer besteira com dinheiro. Olha só. Dá pra fazer besteira então, exatamente. Não é só ter o dinheiro.
É saber o que fazer com o dinheiro, e Palmeiras e Flamengo fazem bons trabalhos com o dinheiro nos últimos muitos anos, né? Se você for pegar do Palmeiras tem 10 anos figurando entre os principais times do futebol brasileiro, né? E isso explica o porquê das duas equipes estarem aí no topo dessa briga, né? Não só do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, enfim. Por isso que a gente fala muito por causa dessa organização que as duas equipes têm. É claro, sabem fazer, é claro que sabem fazer. E quando você consegue ter realmente a condição técnica melhor assim, consegue gerir isso muito bem, o resultado acaba aparecendo como a gente está vendo agora. E com seus destaques de formação também, né? O Palmeiras com o seu Alain, o Flamengo com o Everton Araújo, que caiu nas graças do Felipe Luiz também, né? 2 pratas da casa. Então, ainda, até quando a gente olha para o que não fizeram, não contrataram de baciada, como se diz no popular, olharam para suas bases e acharam boas peças. O Flamengo muito menos também do que o Palmeiras nos últimos anos. Mas também por menos necessidade, né? O Palmeiras não, no Abel. Por filosofia. Também. Tem um perfil diferente também de contratação, né? E acho que isso acaba influenciando também como que você acaba gerindo a questão da base, né? O Flamengo vende seu jogador e vende muito bem. E contrata... Também. Não, o Palmeiras utiliza primeiro o jogador. Também. Então, mas utiliza sendo vencido, porque você lembra que o Abel teve resistência com o Endrick. Mas utiliza e depois que o jogador dá resultado, isso já acontece desde o Gabriel Jesus, por exemplo, tá? Depois que o jogador dá resultado, o Palmeiras já tá com o jogador até negociado e aí vende. O Flamengo não. O Flamengo vende o jogador até sem o jogador subir, às vezes. E vende jogadores que são de nível mediano por valores maravilhosos. Então o Flamengo negocia muito bem sua base e aí pega esse dinheiro e investe em jogadores prontos e aí conquista os títulos. Foi o caso, por exemplo, assim veio o Bruno Henrique, né? A gente precisa lembrar disso. Essa é a estratégia do Bruno Henrique. Arrascaeta. Estratégia de são compra. Todos jogadores que já se não estão comprovados, então já são jogadores. É isso. Bom, uma final absolutamente equilibrada teremos amanhã, até com as histórias, né? Porque a gente tem possibilidade de redenção para os dois lados. Do lado do Flamengo é um De La Cruz, que não chega nas suas melhores condições, mas que exatamente aqui, em Lima, em 2019, foi vice com o River Plate para o próprio Flamengo. Do lado do Palmeiras, Andreas Pereira, que exatamente com o Flamengo foi vice-campeão do Palmeiras, né? Então temos histórias muito interessantes para os dois lados. E até no comando do treinador, né? A questão do Felipe Luiz ter participado também da final em 2019, depois vem o Abel com um bicampeonato, a história que ele faz. Acho que tem muita história para contar, né? Claro que o Andrés é algo que ficou marcado pelo que aconteceu na final, onde o Palmeiras acabou sendo campeão, né? O Coutinho até falou no momento do jogo, ele estava jogando bem, inclusive, estava se destacando por ali. E esse é o detalhe que eu falo, às vezes a partida está muito equilibrada ali e um erro acaba tendo tudo, ou você fazendo um gol logo no início da partida, enfim, isso acaba condicionando, uma expulsão pode condicionar. A gente viu a final da Libertadores ano passado, né, que acabou condicionando um pouco o jogo ali, apesar do Botafogo ter saído bem. Então são detalhes, tem muitas histórias interessantes e eu acho que os dois treinadores que a gente fala tanto, acho que são dois grandes personagens, inclusive, tanto o Felipe Luiz como ex-atleta, a identificação que ele tem com o Flamengo, e o Abel Ferreira com esse poder de mobilização, chegando em mais uma final, acho que eles são grandes personagens e o papel deles, ao meu ver, vai ser fundamental. Em como mobilizar, em como manter os atletas concentrados no decorrer da partida, porque como eu falei, para mim é muito no detalhe, Mário Lofredo, assim, vai ser uma coisa de concentração total e o papel deles, é óbvio que dentro de campo, na questão tática, na questão técnica, já foi feito, né? Já foi feito, eles se conhecem muito bem, se enfrentaram recentemente. Qual que será a estratégia do Abel, mantendo 11 jogadores, por exemplo, descansando nessa reta final do Brasileirão? Eu acho que os dois têm antídotos, digamos assim, né, para saber como lidar com certas situações, porque se conhecem muito bem. Acho que o papel dos treinadores vai ser muito especial na questão mental e na questão concentração desse jogo. E conhecem a competição muito bem, né, Lofre? Porque o Barreto falava da possibilidade do primeiro tetra, né, que os dois vivem, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo brigam pelo tetra, primeiro tetra brasileiro. E aí a gente precisa lembrar que os duas últimas conquistas, né, de Libertadores foram vividas pelos comandantes atuais. Né? O Abel conquista os dois últimos dessa sequência de 3 do Palmeiras e o Felipe Luiz também. Também, né? São dois técnicos em posições diferentes nas conquistas, né? O Felipe Luiz em campo, mas que já tem uma experiência de Libertadores e uma experiência de futebol muito grande. E o Abel tem um controle de elenco do Palmeiras que ele vai desenvolvendo. Os jogadores vão sendo trocados ao longo desses anos, mas eles não são trocados de uma vez. Então ele vai mantendo
é uma base do elenco. A base vai mudando. Ao longo dos anos, você vai encontrar poucos jogadores. Esse ano, por exemplo, você tem 3 apenas da primeira conquista, né? E o Everton nem tá jogando. Então, o Gustavo Gomes, né? O Everton tá aqui, mas provavelmente não vai jogar. Como esteve em Porto Alegre, né? E Gustavo Gomes e o Rafael Veiga. Piquerez também, Piquerez também. Né? Então, são poucos jogadores lá do começo, né? Mas o time vai mudando aos poucos, né? Então ele não perde a mão no time. E o Felipe Luiz tem o conhecimento do elenco do Flamengo que ele vai desenvolvendo porque ele saiu desse elenco há pouco tempo. Então ele conhece os jogadores, né? Estava vivendo esse elenco, né? A linha das dúvidas que temos nas duas equipes e em todos os jogos, a gente de alguma forma é surpreendido, se não por uma peça, por uma ideia, por uma tática, por uma estratégia diferente. Amanhã, dúvidas no Palmeiras. Como o Abel pode surpreender? E vamos lembrar que surpresa, de novo, para os dois lados, né? Não é exatamente algo inédito. Como o Abel pode surpreender a estratégia de Felipe Luiz e como o contrário também pode acontecer? Eu acho que a maior dúvida ou a surpresa que o Abel pode ter é do lado esquerdo, né? Quem que vai ser o ponta ou o extremo do lado esquerdo? Porque eu imagino que a saída de bola dele vai continuar sendo com 3 jogadores, aí isso o Fux pode começar como um zagueiro ou como volante, mas ser híbrido realmente, né? De ter podendo saltar um pouco mais à frente, podendo compor essa linha de 5, e aí se for o Felipe Anderson jogando pelo lado esquerdo, ele pode fazer fechando ali como um ala, por exemplo, porque ele tem esse poder de recomposição. Imagino que na direita vai ser o Alan, porque é o jogador que vive o seu melhor momento, inquestionável. É claro que ele tem esse problema no número 5, né, porque o Aníbal e o Martínez não vivem esse bom momento, por isso que eu acho que o Fux é essa opção que vai ter ali. Você tem o Gomes e o Murilo, que são jogadores que caçam bastante no jogo, e provavelmente vai ser o Bruno Henrique o titular. É um cara que é mais rápido que o Pedro, é um cara que ataca mais espaço, então ter uma dupla com mobilidade e velocidade para rebater essa bola vai ser importante. Então, para mim, a questão do Palmeiras está quem que vai jogar pelo lado esquerdo. Quem que vai ser? Vai ser o Sousa? Vai ser o Felipe Anderson? O Veiga? Então, essa é a questão. E no Flamengo, acho que a maior dúvida está também no Ortiz, como que tá o Ortiz na questão, né? Tem a questão do ritmo de jogo, como que ele tá fisicamente. Acho que isso é uma dúvida que só o Felipe Luiz vai conseguir tirar e vai tirar na hora. A outra questão é que vai ser o ponto e que lado esses pontas vão jogar, né? Porque o Carrascal vai jogar pela esquerda ou vai jogar pela direita? O Cebolinha vive o melhor momento, se o Cebolinha entrar, o Carrascal vai jogar pra direita, né? E aí o Cebolinha acaba entrando por ali. Acho que o Lina é uma opção que você consegue ter no decorrer da partida, até pelo estilo de jogo dele. Então, enfim, acho que são dúvidas, mas poucas. Como eu falei, eu acho que os dois estão preparados para o que der e vier de cada lado. Na cabeça deles, de repente, não tem tanta dúvida, não. A gente vai devolver para a mesa com o destaque do jornal local. Antes de devolver para a mesa, eu sei que eu segure aqui para você? Marcelo Barreto gosta, né? Até porque o programa é redação por conta disso. Página central do El Comércio, tá? Página central, é a página importante do jornal de papel, que aliás foi difícil de encontrar. Nosso editor, produtor e multi-homem, Thiago Lavinas, teve que sair correndo pela cidade, porque isso não se vende mais. Isso é coisa dos antigos incas, entendeu? Que eles faziam assim, liam, era uma tradição que se manteve, manteve, mas está se perdendo ao longo dos anos. Mas ainda tem papel, ó, jornal papel, encontramos. Emoção, festejo e enfrentamentos, gente. Tinha que ter briga, né? Teve briga nas ruas de Lima, infelizmente, mas o destaque do esporte aqui é a final. Não se fala do futebol local, não. Deixa eu devolver para a mesa que eu tenho torcedores, hein, para apresentar para vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que a Aline construiu aqui para a gente de comentários, para depois eu apresentar alguns torcedores. E não para de chegar gente, e das mais variadas origens e formas, porque não tem voo direto, não estava sendo fácil achar voo direto. Então, de onde vocês imaginarem, partiu gente. Só que gente saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo também. Tem as pessoas que vêm via Sydney. Via Sydney, via Abu Dhabi. Umas coisas... Via Camelo. Né? O negócio é chegar. Não, agora, tem algo que é muito interessante, é que não tem voo direto do Rio para Lima, tá? Então é muito difícil vir do Rio. Só que tem voo direto para Curitiba, tem voo direto para Porto Alegre, aí as pessoas no Brasil saem, por exemplo, do Rio para Porto Alegre, para Curitiba, para vir para cá. De onde sai mais torcida do agora Flamengo, tem muita gente que sai e vai para outros lugares da América do Sul e da América Central. E tem gente aqui que vai contar a história pra gente. A gente deixa a mesa discutir um pouquinho sobre o que a Aline trouxe. Eu acho que quando fui a Machu Picchu, eu peguei um voo direto para Lima. Talvez não exista mais. Já teve. Não tem mais. Eu vi não tem mais. Eu vi muita gente indo pro Panamá fazer escala. Tem.
Tem gente que vai... Tem. Isso já aconteceu da outra vez também. Tem gente que vai até o Acre. Sim, de lá atravessa sim, a fronteira por terra e depois continua, enfim. E naquela época Tem ainda até teve um ônibus, né, que faz, né? Isso, e naquela época ainda teve a questão de que o jogo era em Santiago. Muita gente tinha passagem para Santiago, de Santiago foi. Enfim, tem essas, né, esses deslocamentos épicos, tem a emoção, tem o festejo, coisas que a Mari vai trazer daqui a pouco com os torcedores. E infelizmente tem também o enfrentamento. A gente já mostrou algumas imagens aqui muito feias de brigas de torcedores do Palmeiras e do Flamengo em Lima. Como dúvida, justamente, a Aline falava da dúvida entre Emi Martínez e Aníbal Moreno. Eu penso um pouco diferente, hein, Barreto, dos campinhos aí, tá? Eu acho que vai jogar um lateral direito no Palmeiras, acho que deve jogar o Kelvin. Se não joga o Kelvin, joga o Giai. Acho que o Bruno Fux vai ser o primeiro volante. A fase do Aníbal não é boa. Então aí não tem nem Martínez e nem Moreno, é isso? Eu acho que nenhum dos dois. Na minha opinião, na sua tá? escalação. Primeiro volante? Pensando Fux, isso. O Fux como primeiro volante já jogou algumas vezes assim já. O com o Fux, Andrés então, como sai segundo dessa homem. linha de três. O que eu acho que o time, pra mim, o time do Palmeiras vai ser o seguinte: Kelvin na lateral direita, Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na lateral esquerda. Pra mim não seriam 3 zagueiros, seria uma linha de 4. Bruno Fux, primeiro volante, Andreas Pereira, segundo volante. Então Meias. o Fux avança e tira os dois ali. Isso. Meias, e Moreno. Alan e Rafael Veiga. E aí eu acho que vai ter uma troca de lado entre eles. Geralmente a gente vê o Alan pela direita e o Veiga pela esquerda. Como o Palmeiras marca basicamente individual, acho que vai ter uma troca porque o Varela é o lateral que ataca mais. Então você teria que obrigar o Veiga a voltar muito com o lateral e o Alan consegue fazer esse papel melhor. Do lado esquerdo do Flamengo é o Alexandre, então ficaria mais tranquilo pro Veiga marcar o Alexandre, e na frente Vitor Roque e Flaco Lopes. Acho que vai ser isso daí, apenas a minha sensação dessa troca entre Alan e Rafael Veiga, mas aí pode ser o Alan pela direita mesmo, o Veiga a partir do lado esquerdo, e aí você faz o Veiga marcar um dos zagueiros e o Piquerez saltar para marcar o lateral do Flamengo e faz alguma compensação em cima disso, mas acho que não vai fugir muito disso não. O Palmeiras vai entrar com 4-4-2, é isso? Para mim é isso, para mim sim. E do lado do Flamengo, deixa eu explicar as nossas dúvidas ali na frente. A gente está bancando a escalação do Léo Ortiz pelas informações que vêm de Lima, né? Nossa equipe lá pode até nos atualizar, mas enfim, haveria uma dúvida entre ele e Danilo, mas o Léo Ortiz, pelo que a gente está recebendo de informação, foi liberado para jogar. E lá na frente, nossas dúvidas: Carrascal ou Luiz Araújo, Cebolinha ou Samuel Lino? Mas pode ser que a gente tenha Carrascal e Luiz Araújo. Tirando Cebolinha e Samuel Lino. Pode ser. O Carrascal já entrou pelo lado esquerdo. Né? É a principal dúvida, né? Porque a gente olha para... Claro que o Léo Ortiz é algo que tem que ser olhado com atenção. Se a gente pegar os últimos 40 dias, o Léo Ortiz fez 2 jogos. O jogo contra o Palmeiras no Maracanã, em que ele se lesionou, saiu na metade do primeiro tempo. Quem seria se ele não entrar? Danilo. Danilo tem jogado. É o direto. E o jogo do Racing, em que ele foi muito bem. Sim, eu acho que condicionamento físico ele tem. Provavelmente está totalmente recuperado, senão não entraria em campo. A questão para mim é o ritmo de jogo para você ter um enfrentamento que ali onde o setor onde ele joga é quase sempre onde o Vitor Roque cai. Que é um atacante é muito rompedor, muito físico. Lembrando que ele vai ter que lidar com um jogador que está no auge da forma física, que é o Vitor Roque. Né? Pois é. É o que você está falando, se não tiver ritmo, vai perder. Né? O enfrentamento é muito duro. E no Maracanã já foi duro para ele esse enfrentamento. E aí o que você falou, né, Barreto? Ali na frente... Tem essa dúvida do Carrascal. O Carrascal já jogou pelos 2 lados, já jogou centralizado. Centralizado é o Arrascaeta, né? O Luiz Araújo, ele foi escalado pelo Felipe nos 2 Flamengo e Palmeiras da temporada. Tanto no Allianz quanto no Maracanã. Já viveu momentos melhores na temporada, mas não dá pra dizer que ele esteja mal, necessariamente. E o Cebolinha entrou muito bem nos últimos jogos, né? Seja como titular ou saindo do banco de reservas, ele foi decisivo. Ele participou de gols, ele fez gols, deu assistências. Não sei se o Felipe vai querer aproveitar esse grande momento para iniciar com ele e jogar o Carrascal para o lado direito, mas tem essa ressalva, né? O Luiz Araújo foi escalado em todos os Flamengo e Palmeiras da temporada e jogou bem em todos eles. São poucas dúvidas, né? Mas certamente esse mistério vai ser mantido até uma hora antes da partida. Ninguém vai entregar de bandeja, não. Até o momento da obrigatoriedade de liberar a escalação. Boa, nação, então tá aí as informações do Flamengo da manhã desta sexta-feira do Flamengo,
O Flamengo está se preparando aí a todo vapor. Só tem um detalhe, em relação ao zagueiro, eu particularmente iria com o Danilo. Nós sabemos todo que o Léo Ortiz é muito superior, 1000 vezes superior do que o Danilo, principalmente na parte técnica, né? O Léo Ortiz é o nosso 10 da zaga, mas tem que ver o seguinte, que o Léo Ortiz passou bastante tempo aí parado, então tá sem ritmo de jogo. E para colocar nesse jogo agora é muito complicado. É uma final, a final mais esperada de todos os tempos, né? E o Palmeiras está por aqui, então cada detalhe é fundamental. Eu não iria arriscar colocando o Léo Ortiz agora, deixaria o Danilo, ainda mais que o Danilo tem feito bons jogos, né? E você, o que você faria? Deixa aqui embaixo a tua opinião. Bom, antes de a gente finalizar o vídeo, eu gostaria de mostrar para você o seguinte, que a Conmebol já definiu o local da próxima final da Libertadores de 2026. Vou colocar aqui na tela. Saiu aqui, o site da UOL publicou o seguinte: Conmebol bate o martelo e define sede da final da Libertadores de 2026. Isso aqui foi apurado pelo site da UOL. Acompanhe comigo, por gentileza. A Conmebol já definiu a cidade que sediará a final da Libertadores 2026. Montevidéu, no Uruguai. Olha só, galera. A decisão da Sul-Americana será em Barranquilla, na Colômbia. Por que lá? O estádio Centenário é o plano A para o duelo da capital uruguaia. Isso aqui sobre a final da Libertadores, tá? Que já recebeu o jogo mais importante do continente em 2021, a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. O anúncio oficial ainda não saiu, mas nos bastidores da entidade o assunto é dado como resolvido. Montevidéu foi a única cidade que manifestou interesse, segundo apurou o UOL. Olha só. Bom, vamos aqui agora acompanhar os detalhes aqui, ó. Vamos acompanhar aqui o porquê que foi escolhida essa cidade. A escolha pela cidade passa pela capacidade do estádio Centenário e a estrutura hoteleira para receber torcedores. Montevidéu foi a primeira das candidatas para a final da Libertadores 2025, mas viu Lima ser a terceira interessada, depois de Brasília, e ficar com o jogo. Para a Sul-Americana, a Conmebol também já escolheu Barranquilla, na Colômbia. O estádio metropolitano Roberto Meléndez, casa do Júnior e da seleção colombiana, é escolhida nessas condições. Bom, então aí já está definido praticamente aí as cidades, né, da Conmebol, da Libertadores e da Sul-Americana, das grandes finais para o ano 2026, né? Bom, vou ficando por aqui, galera. Fala o seguinte, se você não é inscrito ao nosso canal, se inscreva, porque eu estou trazendo aqui diariamente as principais informações do Flamengo. Apareceu qualquer informação na mídia, apareceu qualquer novidade na imprensa sobre o nosso Mengão, eu vou trazer aqui para o nosso canal para manter você atualizado, tá bom? Então, se você quer ficar bem informado, se inscreva, ative o sino da notificação, tá bom? Para quando eu colocar um vídeo, você vai ser avisado. Ah, só um detalhe, na humildade, te peço para você, por gentileza, deixar um like aqui nesse vídeo, que o seu like vai ajudar bastante o nosso canal, tá certo? Não esqueça de se inscrever, basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, é de graça, você não paga nada, tá bom? Forte abraço, até daqui a pouco eu vou trazer mais informações.